Pronto. Oi, pessoal. Bom dia. Eu sou a Juliana Melo. Eu comecei a usar os óleos há um tempo, mas eu não conhecia muito bem. Eu conhecia alguns isolados. Primeiro eu conheci o melaleuca, depois eu conheci o peppermint, mas todos com usos isolados que as pessoas me diziam. Até que eu encontrei a Renatinha, que trabalhou comigo há mais de 20 anos atrás, e aí realmente eu vi o poder enorme que estava por trás daqueles vidrinhos que eu conhecia pouquíssimos usos. E aí me interessei bastante sobre a aromaterapia, fiz vários cursos de aromaterapia. Hoje eu já tenho registro, né, como aromaterapeuta, e ao fazer vários usos que mudaram minha vida, eu pensei, por que que eles também não podem me ajudar a perder peso? Que era uma luta que eu já estava travando desde 2020. A minha grande questão com o peso, eu faço vários tratamentos que envolvem corticoide, né? E aí, quando você faz um tratamento com alta dose de corticoide, geralmente após esse período, você eleva bastante o peso. E eu vinha de uma gradação, né? Que desde 2013 eu tive que fazer vários tratamentos, né? Em que eu tive que eu fui elevando esse peso, juntou com a gravidez da minha última filha, né? E aí, em 2020, no início de 2020, eu estava com o peso do final da gestação dela. Né? Então, assim, já era um peso realmente bastante alto. Foi quando eu decidi, começou a pandemia, né? E aí eu decidi, não, agora que eu estou eu vou ajeitar a alimentação, eu vou tentar, né, equilibrar outras questões para que o peso caia. Aqui é a minha família, né? Meu marido e 3 filhos. Eu tenho uma doença rara, tenho esclerose múltipla, então o primeiro impacto muito grande dos olhos na minha vida foi com relação à fadiga crônica da esclerose, né, que eu já fazia 15 anos que buscava alguma solução para isso, e nenhum medicamento, tinha me indicado exercício, eu fazia exercício, tinha me indicado colágeno, coenzima Q10, whey protein, então assim, eu já tinha usado tudo que me falavam que poderia ajudar, mas nada realmente resolvia essa fadiga. Era uma fadiga que eu acordava cansada, o tempo que eu estava acordada era querendo estar dormindo, então, assim, eu não tinha uma vida saudável, né? Então, quando os olhos me trouxeram essa vida que eu queria ter, eliminaram essa fadiga, que nenhum medicamento, eu cheguei a usar 3 medicações em combinação, e elas não conseguiam juntas reverter esse quadro. Então, quando eu vi esse poder que os olhos tinham, foi aí que eu passei realmente a acreditar que eles realmente eram muito eficazes, né? E, por último, eu sou uma pessoa realmente curiosa por natureza. Aquela que, se você me disser uma coisa, eu vou atrás, vou pesquisar até achar. Então, qual é a importância, né, de você manter um peso saudável? É que ele não é só um peso, ele não é só estética, né? Ele representa uma qualidade de vida, uma diminuição do risco de você ter uma diabetes, de você ter umas taxas hormonais mais equilibradas, a questão da gordura, né, no fígado, a gordura abdominal e o risco, né, cardiovascular, e assim por diante. E claro que para nós mulheres a estética também é muito importante. Então, essa redução de peso muda muito a nossa autoestima, principalmente.
né? Quando você... É tanto que eu busquei demais encontrar fotos do meu antes. Não tinha. Eu não tinha fotos da época que eu realmente estava bem mais gorda. Por quê? Porque eu evitava bater fotos. E as poucas fotos que eu achei, vocês vão ver que está coberto, eu estou atrás de alguém, entendeu? Assim, você fica tentando evitar aquela situação que lhe incomoda, né? A outra coisa que eu me lembrei de falar é que o nosso peso está muito relacionado ao nosso psicológico. Eu estava me lembrando que eu passei praticamente minha vida inteira, mais ou menos dos 15 aos 30 e poucos anos, que foi a época que eu tive meu primeiro filho, com 60 quilos. Esse era o meu peso padrão, né? Às vezes eu perdia, ficava dos 58 aos 62. E eu me achava enorme de gorda, com esses 60 quilos, né? Então, assim, a minha visão de mim era errada. Hoje em dia eu tenho consciência de que eu não era gorda, de que eu era magra, mas a percepção que eu tinha da minha construção física, eu não vestia roupas decotadas, eu, assim, raramente usava biquínis mais cavados. E hoje em dia, se eu tivesse aquele corpo daquela época, eu estaria pulando de felicidade, né? Mas a nossa percepção muda muito, né? Como a gente se vê, né? O nosso espelho interno, ele influencia bastante nessa questão do peso. Desconfie de solução milagrosa. Não existe. Não existe você tomar uma coisa em um mês perder 15 quilos, né? Você fazer, sei lá, existe 1 milhão. Se você colocar aí no Google, vai aparecer remédio, vai aparecer chá milagroso, programa de exercício milagroso. Funciona? Pode ser que funcione com você, mas eu imagino assim, para mim, não vai funcionar a longo prazo. Vai funcionar ali inicialmente, talvez se você quiser dar um choque, né? Assim, um choque de perda ali inicial, talvez funcione, mas a longo prazo você não vai conseguir manter, por exemplo, uma dieta muito restrita por 10 anos, por 15 anos. É uma coisa que vai mexer, inclusive, socialmente com você, né? Quando você quiser ir a algum lugar, que aquele lugar, por exemplo, é uma pizzaria, é uma casa de massas, é um aniversário, aquilo ali lhe restringe bastante, porque as nossas confraternizações, a nossa vida social sempre está muito recheada por comida. A comida faz parte, né, dessa nossa socialização. A gente faz um jantar com amigos, a gente chama alguém para almoçar na nossa casa. Então, é difícil você conseguir manter algo muito restrito por um longo prazo, né? Então, o que é que eu acabei, né? Assim, o que é que você, teoricamente, tem que buscar? Você vai ter que fazer exercício, não vai ter jeito. Infelizmente, não existe a solução de você ficar sentado em casa esperando emagrecer. Você vai ter que fazer. Até por conta de outros benefícios que os exercícios trazem, né? Eu já tive quadros de ansiedade, depressão, de síndrome do pânico, e a primeira coisa que todos os psiquiatras, todos os psicólogos façam é fazer exercício. Então, ele traz muito benefício também para a sua parte mental, né? Para a sua parte psicológica. Não é só um benefício corporal, muscular. E mudar a alimentação. Se você achar que vai continuar na batatinha frita, na pipoca, e refrigerantes, e bebidas alcoólicas, e vai perder peso também, vai ser difícil. O importante, você incluir alimentações que você goste,
né? Por exemplo, eu não sou tão fã de verduras, né, e legumes, mas alguns que eu gosto bastante. Então, eu incluí esses que eu amo, eles estão sempre presentes, que é o caso do brócolis, a cenoura. Eu tenho alguns alimentos que eu gosto bastante, então eles eu incluí de forma praticamente no dia a dia inteiro, né? Eu consumo. E como os óleos essenciais podem ajudar a gente, né, nesse suporte na perda de peso? Em 6 pontos principais, né? Na questão do metabolismo, né, para dar uma acelerada no metabolismo, melhorar essa perda, né, de peso, melhorar a questão do acúmulo de gordura, né, até quebrar a gordura que você já tem acumulado, né, a gordura localizada. Na digestão, então, eu particularmente não tenho tanto problema de digestão, mas quando eu sinto um desconforto, um inchaço ou aquela sensação de empachamento, eu faço uso dos óleos que melhoram a digestão. Exercícios, os óleos também podem ajudar na parte da execução dos exercícios, no pós-treino, no pré-treino. Então, eles dão suporte também nessa área. Na disposição, aqui independente eu até pensei em colocar junto com os exercícios, mas aqui eu estou falando de uma disposição que era a minha parte realmente da fadiga, que eu sofria bastante, né? É aquela disposição de você levantar, de você ter a disposição até para preparar uma comida mais saudável, né? Aquele sono que a gente tem após o almoço, né? Então, eles ajudam também nessa área. Nas emoções, né? Até porque a gente sabe que a gente está triste, come. Está feliz, come. Aí nem está triste, nem está feliz, mas come também. Então, as emoções estão realmente muito ligadas à questão do aumento de peso, né? Do ganhar peso, do comer exageradamente. Tem pessoas que acontece o oposto, né? Tem pessoas em que, quando elas estão nervosas, ansiosas, elas param de comer. Mas, em geral, pelo menos no meu caso, quando eu estou ansiosa, quando eu estou nervosa, eu quero comer tudo que aparecer e não é uma maçã, o meu desejo. Geralmente é por alguma coisa doce, é por alguma coisa muito calórica. E o último ponto que eles também podem ajudar é na estética, né? Na questão das celulites, para melhorar a questão da gordura localizada, né? Dissolver essa gordura que está lá parada. Então, vamos falar sobre cada um desses pontos. Eu escolhi um óleo, né, para cada ponto e coloquei outras opções, né, que você teria para fazer essa mesma, para melhorar esse mesmo ponto. Na questão do metabolismo, para mim, o mais eficaz foi realmente o Smart Sass. E sonhando que o MetaPower chegue aqui no Brasil. O MetaPower, inclusive, tem a mesma composição, né? São os mesmos. Eu imagino que eles alteraram alguma coisa na proporção deles dentro do blend, né? Que tornou mais eficaz nos estudos. A composição do Smart Sass é o grapefruit, o lemon, o peppermint, o gengibre e a canela. O que é que ele faz? Ele promove um metabolismo mais saudável, ele ajuda a administrar esse desejo incontrolável de comer, melhora a saciedade, eleva o seu humor e essa disposição também, até porque, por exemplo, eu, para disposição, uso muito o peppermint, então, como ele contém o peppermint, ele dá essa disposição, um foco. Ele pode ser usado como pré-treino, eu particularmente não uso como pré-treino, porque eu uso o Brief como pré-treino, e ele pode ser usado antes das refeições, para controlar o apetite, que é o uso que eu faço, antes das refeições. No caso dele, ele pode ser usado
por via aromática, tópica ou por ingestão, né? Eu uso por ingestão, mas se você não quiser usar essa via, você pode usar por via aromática. Para mim, o melhor efeito dele foi o quê? O que é que foi mais eficaz? Ele controla muito o meu desejo de comer doces, que era meu grande problema. Eu já da parte da alimentação, dos salgados, né, das principais alimentações, mas eu não conseguia parar de comer descontroladamente os doces, né, o chocolate, tudo que é doce. Eu era a formiga, e realmente esse foi o maior impacto do uso dos óleos, né, no meu emagrecimento. Aqui do lado eu coloquei várias opções que, por exemplo, se você não tiver o Smart Insace, você vai poder substituir por um desses. Só que alguns dos que estão aí, eu acho que o bergamota, né, que está aí, não pode ser ingerido, né? Outros, acho que a maioria dos outros pode. Acho que todos os outros podem ser ingeridos. Na digestão, o mais conhecido, Zengest, né, que todo mundo conhece. Eu uso ele quando eu estou muito inchada, né, aquela sensação de empachamento, eu uso ele topicamente, diluído no óleo de coco, boto um pouquinho na mão, pingo uma gotinha e passo no sentido horário, né? Se for no estômago, se for no intestino, no intestino. A sensação que eu tenho maior é essa, né, do empachamento, né, aquela sensação de que estou inchada, né, estufada. Mas vai ter pessoas que têm o refluxo, né, ou que têm azia. Eu conheço pessoas que usam o Zengest após uma alimentação maior, né, por exemplo, após um almoço que comeu bastante, ou um jantar. Eu não faço esse uso contínuo. Eu só uso quando eu realmente tenho uma sensação incômoda, né, na parte digestiva. E aí você também vai poder utilizar um desses outros, né, que estão aí do lado, que inclusive a maioria faz parte do blend, né, do Zengest. Às vezes, o que é que acontece? Como eu ando direto com o Peppermint na minha bolsa, por conta da fadiga, ele é o óleo que eu ando direto, quando me dá uma sensação, né, de digestão, às vezes eu só estou com ele, então eu uso o Peppermint, né, já que ele também resolve muito bem essa parte digestiva. Na parte dos exercícios, né, onde é que você vai poder usar os óleos para te ajudar? Eu coloquei aqui o Deep Blue, que é o mais conhecido para essa parte de dores musculares, desconfortos, né, articulares, musculares. Eu uso, às vezes, ele como pré-treino, se eu já tiver com uma parte dolorida, né, assim, um músculo que já está mais cansado, que já está um pouco dolorido, eu uso ele antes, topicamente. Às vezes eu uso ele com copaíba, né? Não é sempre, né? Não é todos os dias que eu uso. É só quando realmente eu estou com uma parte que está com algum músculo que está me incomodando, né? E aí eu faço uma massagem antes do treino. Ele também pode ser usado como pré-treino, mas eu prefiro o Brief, né? Que está aqui do lado nas outras opções. Eu uso bastante o Brief como pré-treino, inalando realmente, né? Fazendo aquela inalação nas mãos antes do exercício aeróbico, né? Antes da esteira, antes da parte aeróbica, né? Que vai fazer o aquecimento, né? Antes da musculação. Como pós-treino, pode ser o Deep Blue, pode ser o Deep Blue com copaíba. Eu, aqui em casa, todo mundo, tem a minha filha, que é ginasta, né? Faz ginástica rítmica, tem o meu esposo que corre, faz corrida de rua, né? Faz meia maratona, e tem eu com a minha musculação, né? E aí, os três, a gente usa o cedro com cravo.
foi o que funcionou melhor aqui para a gente. Eu fiz um óleo da minha filha, a diluição é menor, né? Do cedro com cravo, para dar essa recuperação nos grupos musculares que você trabalhou ali naquele dia, né? Então, por exemplo, se eu fiz musculação para o braço, quando eu chego em casa, eu passo cedro e cravo para dar uma melhorada. Pode ser, por exemplo, cedro com lavanda. Eu como faço musculação à tarde, né? Já poderia ser um cedro com lavanda, que é excelente para o sono, né? E aí já cheguei, já é quase à noite, já funciona para duas coisas, né? E na academia eu também sempre saborizo minha água, né? Minha água sempre está com um cítrico. Atualmente eu estou usando bastante o lemon e o grapefruit. Quando eu coloco o grapefruit de manhã, eu coloco o lemon à tarde e assim vai. Mas alguns dias, não sei, me dá uma vontade de um tangerina, e aí eu faço alterações de acordo com aquele dia. Para disposição, né? Tinha que colocar aí o peppermint, que é o meu amor aí. Ele mudou minha vida, né? Então, para realmente aquela hora que você está muito sonolento, aquele momento após o almoço, né? Que você acabou de comer e está, né? Querendo. Eu tenho muito esse momento também no fim da tarde. No fim da tarde, aquele momento do pôr do sol, parece que o meu ânimo vai junto, embora com o sol. Então, geralmente eu inalo o peppermint nesses momentos em que a minha energia está baixando. Ele é muito bom também, né, muito conhecido como descongestionante, né, das vias respiratórias, melhora o foco, ele melhora a disposição. Na academia, eu acho que ele melhora a eficiência mesmo, né, dos exercícios. Você consegue tanto fazer com uma facilidade maior, como a sua resistência melhora, né? Assim, as duas coisas que eu notei na academia. Ele é energizante, né? Pode ser usado como pré-treino. Eu uso bastante também para dores de cabeça, passo ele puro mesmo, têmpora, aqui, né, naquele ponto de tensão que a gente tem, e aqui na nuca. E ele também, outra função muito boa dele, reduz a vontade de comer doces. Duas técnicas que eu peguei com o peppermint. Tanto você pode inalar quando vier aquela vontade do doce, como você pode botar um pouquinho no céu da boca. Vai dar aquela sensação de que você acabou de escovar os dentes, né? E aí, meio que passa a vontade de você comer doce, que dá aquela sensação de que você está com um Halls na boca, né? Uma coisa mentolada. E aí, não combina muito, né, com esse sabor, acaba passando essa vontade. Para mim, nessa função, ele funciona muito bem. As outras opções que a gente tem para disposição, os cítricos, são excelentes para essa questão da disposição, né? Eles realmente energizam bastante, elevam, né, o nosso humor. Eles têm um bom poder também contra essa parte, né, da depressão, da ansiedade. Alguns cítricos, por exemplo, eu amo bergamota, foi o óleo que eu escolhi para colocar aqui hoje, né, antes da live. Ele me traz uma calma, embora ele também eleve esse humor. Parece um negócio meio contraditório, né? Como é que ele acalma e também energiza, mas é verdade, pode confiar que ele funciona muito bem. As emoções, o que é que eu uso? Eu estou aqui com o meu colarzinho, aqui sempre vai o Balance. O Balance, ele está comigo durante o dia inteiro, né? Por quê? Porque ele realmente me acalma bastante. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? O outro que eu uso bastante, o frankincense, aqui, né, no ponto VG20. O frankincense, geralmente, eu uso logo pela manhã,
né? Ele já dá uma organizada no meu pensamento, e o balance eu uso durante o dia inteiro. Quando eu acelero muito, né, assim, como eu tenho síndrome do pânico e às vezes eu acelero demais, eu descobri essa preciosidade aqui, o PIS. Ele realmente me dá uma paz, é realmente uma paz engarrafada. Ele consegue me fazer voltar ao meu centro de energia, né? Ele consegue me fazer voltar os pensamentos para o que realmente importa. Mas tem todas as outras opções. A maioria dessa lista eu tenho e uso, né? Eu tenho o Adaptive, o Elevation eu não uso tanto, porque eu preciso do inverso, né? Eu preciso do acalmar. O Elevation eu acho que vai mais para quem precisa acelerar, né? Que precisa energizar. O Frankincense e o Vetiver eu uso muito. O Vetiver eu gosto bastante de usar no difusor à noite. Tanto o Vetiver quanto o Cedro. São 2 óleos que eu uso bastante. E por que que as emoções são importantes? Quando você não está com a emoção equilibrada, o restante todo não funciona muito bem. Se você não tiver com a emoção equilibrada, você não vai ter forças para ir para a academia. Você vai acabar desistindo de uma dieta mais adequada, né? E aí, a emoção estando equilibrada, você consegue seguir naquele seu caminho, né? Naquele seu no seu objetivo mais facilmente. E na estética, eu amo o grapefruit. O meu óleo, eu chego em casa, né, passo o cravo e cedro nos músculos e o grapefruit, só ele, na barriga, na coxa, que é onde tem celulite, né, nas áreas que eu quero tratar ali aquela gordura localizada, né? Ele acho que é o óleo mais rico em limoneno de todos, né? Embora o nome lembre limão, o grapefruit, se eu não me engano, é na faixa de 95% de limoneno. E o limoneno, pelos estudos que eu li, é realmente o mais eficaz nessa questão da quebra da célula de gordura, né? Tanto em fazer com que ela não acumule tanto, como conseguir dispersar a que você já tem, né? Então, ele pode ser usado também como? Você pode passar esse óleo antes de ir para a academia. Porque algumas pessoas, eu encontrei alguns aromaterapeutas falando sobre isso, que esquentar, né, fazer o exercício melhoraria essa eficácia dele na celulite e na gordura. Eu, particularmente, não uso ele antes, né? Eu uso após, eu uso depois que eu chego em casa, tomo banho, aí eu passo. Até porque tem realmente essa questão dele ser fotossensível, né? Então, não pode usar ir para o sol. Ou você passa numa área que está coberta, né? Por exemplo, no meu caso, daria certo, porque eu sempre passo barriga, né? Que são áreas que não vão estar expostas, mas tem que ter esse cuidado de não pegar sol, né? Com ele estando no corpo. Tem outras opções? Sim. O cipreste é muito falado, não é? O gengibre eu já usei, passei um período usando o gengibre. Eu altero, na verdade, esse óleo, porque como ele eu uso bastante, né? Eu sempre estou refazendo. Já usei o gengibre, já usei o lemongrass, já usei o alecrim. O alecrim, comigo, ele dá uma vermelhidão. É como se ele realmente tivesse uma eficácia na vasodilatação, alguma coisa nesse sentido, que você até consegue visualizar, né?
Eu acho que desses que estão aí na lista foram os que eu usei. O alecrim, o lemongrass e o gengibre e o próprio grapefruit. Então, se você for, por exemplo, fazer uma drenagem linfática, você pode levar o seu óleo, né, já diluído e pedir para massoterapeuta já aplicar, que vai ter um bom resultado na gordura. Como é a minha rotina, né? Essa daí eu adaptei de uma rotina que tem na própria doTERRA, né, que está em inglês. Eu adaptei por quê? Porque alguns usos eu não faço, tanto como é a questão da digestão, e acrescentei outros que eu já faço, né, rotina. Então, ao acordar, eu sempre inalo o peppermint. Geralmente é ele fica do lado da minha cama. Eu tenho um dentro da bolsa, um na cama. Por quê? Por conta dessa minha questão com a fadiga. Então, é ele quem me acorda, é ele quem me dá ânimo, é ele quem me traz energia. Então, é a primeira coisa que eu faço no dia. Depois, né, que eu já levantei, né, levei menino na escola, eu vou para o cítrico na água. Em geral, eu uso ou lemon ou grapefruit. Pode ser o Smart Sasse, pode ser um outro cítrico que você já tem o costume de usar, pode ser o lime. Eu ainda não tenho lime, mas eu já provei e amo, adorei o sabor dele. Antes do almoço, eu tomo 2 gotas do Smart Sasse. Pode ser na cápsula. Eu, hoje em dia, tomo em 1 colherinha de óleo de coco. Coloco ali o óleo de coco, pingo e pronto. Pode ser no azeite, pode ser no mel. Depende do... Por exemplo, tem pessoas que não gostam do sabor, né? Do óleo. Então, tenta uma outra opção. Tem gente que toma, inclusive, ele puro, né? Sublingual. Eu ainda não cheguei nessa fase. Ainda não consegui me adaptar ao sabor dele. Ele tem um sabor bem forte de canela. Para mim, né? Engraçado que outras pessoas dizem, eu sinto bastante o sabor do gengibre. E outras dizem, eu sinto bastante o sabor do hortelã. Eu já sinto bastante o da canela. À tarde, né? Quando o cansaço bate, aí eu inalo ou o próprio peppermint, que eu já inalei de manhã, ou o Motivate, ou um cítrico, né? Eu vou muito dessa questão do sentir, né? Às vezes eu sinto que eu estou precisando mais de um ou de outro. Então, se na minha mente veio aquele, eu uso aquele. É como se fosse um instinto, né? Então, eu sigo bastante esse instinto. Eu vou à academia à tarde. Então, na academia, eu coloco um cítrico na minha água. Esse cítrico na água vai servir para quê? Faz um detox, né? Principalmente o lemon é muito falado na questão do detox, né? De desintoxicar, de realmente fazer uma limpeza, né, do organismo. Eu inalo geralmente o brief, porque ele melhora bastante a minha parte respiratória, né? Às vezes eu esqueço de levar, então vamos de peppermint, porque o peppermint não sai da bolsa, então ele sempre está lá e me socorre. E às vezes, quando eu tenho algum desconforto, eu uso o Deep Blue com copaíba, né, localizado, né, topicamente, para melhorar ali aquele grupo muscular, né, que está mais afetado naquele momento. De noite, cheguei da academia, né? Cheguei da academia, tomei meu banho, aí eu vou na massagem com cedro e cravo, né? Faço a massagem nos grupos musculares que eu trabalhei naquele dia, e se tiver alguma dor, no lugar dele, eu vou de Deep Blue com copaíba, né? Se tiver algo realmente que já está mais dolorido, né? Às vezes a gente pega muito pesado num dia, no dia seguinte está bem dolorido, né? A musculatura.
Para a questão da celulite, né? Eu já falei, eu faço uma massagem com o grapefruit. Atualmente é o grapefruit, mas já usei vários outros. Antes do jantar, eu vou nas minhas 2 gotinhas de Smart'in Sasse. Pode ser outro no lugar do Smart'in Sasse? Pode. Tá lá no primeiro slide, né? Na questão do metabolismo. Pode ser o próprio grapefruit, pode ser o lemon. Tem pessoas que conseguiram resultados ótimos com o lemon, só o lemon. Por que que eles também fazem, né? Eles também conseguem ter eficácia. Eles estão dentro do blend do Smart'in Sasse, né? Então, não é à toa que a doTERRA escolheu esses óleos para eles estarem lá. Eles estudaram e viram que esses realmente tinham eficácia, né? No suporte geral, né, que é o restante, aí tem a questão das emoções. Esse daí é o uso que eu faço no meu dia a dia, independente de ir para a academia ou não, da minha rotina do dia, eu sempre uso o frankincense no ponto VG20, até porque, por conta da esclerose múltipla, ele também é muito falado para a esclerose. Então, eu uso ele sempre e ele me ajuda a centrar minhas ideias. O Balance me acompanha, né? Tanto eu uso ele no colar, como naquele inaladorzinho, né? Eita, a voz está falhando. Naquele inalador de plástico, né? Pessoal, também eu uso o Balance. O PIS eu também carrego comigo. O PIS é o meu botão do pânico, né? Quando eu vejo que eu acelerei demais, que a minha síndrome do pânico está querendo me afetar, vamos para o PIS. Ele é a minha salvação. Na hora de dormir, eu uso bastante. Eu não sou uma pessoa que sigo o tradicional, que geralmente é o lavanda, o serenity. Aqui em casa, geralmente é o bergamota, o vetiver ou o cedro. Às vezes eu uso os dois juntos, às vezes eu coloco cedro e lavanda no difusor. O bergamota eu gosto bastante, ele funciona muito bem para mim. Eu não tenho tanto problema de sedação, né? Que é aquele do iniciar o sono. O meu problema com o sono é mais de ter um sono reparador, de ter um sono profundo. Às vezes eu tenho aquele sono que você passa a noite inteira sonhando. É como se você tivesse acordado, né? Sua mente não desligou, sua mente não descansou. O cedro e o vetiver me ajudam muito nessa questão do sono mais profundo, né? Do sono mais reparador. Para a imunidade, eu uso bastante o On Guard, né? Por que que eu coloquei a imunidade aí? Às vezes, quando a gente começa a fazer uma dieta, a nossa imunidade acaba, né, caindo, porque você acabou estando numa restrição maior, né, de nutrientes. Se você conseguir equilibrar isso daí, né, e o seu corpo mais ou menos se acostumar, é interessante você cuidar da imunidade, né? Não, para não ficar pegando virose. Eu tenho a imunidade baixíssima, né? Então eu uso o On Guard independente do que eu fizer no meu dia a dia. Por quê? Porque eu uso um imunossupressor para a esclerose, né? A minha medicação alopática é um imunossupressor. Então, o On Guard eu não largo. A minha vida antes dos olhos era viver de virose em virose, né? Eu saía de uma virose, pegava outra, e, em geral, as minhas viroses, elas demoram bastante tempo, por conta dessa minha imunidade mais baixa, né? Elas não são só 3 dias, elas duram bastante, me perseguem. Aqui é um gráfico que eu trouxe, isso daqui é o balança. Eu comprei ela em fevereiro, né? Se vocês observarem, ó, de fevereiro a julho, meu peso estava mais ou menos estável. Ele não saiu muito do lugar. Ele girava entre 72 e 70. Eu não conseguia baixar desses 70, mas também não aumentava acima dos 72. E ele ficava nessa oscilação. Era tipo um platô, né? Que fala na questão, né, de saúde.
E aí eu não conseguia sair disso. Em julho foi quando eu comecei a usar os olhos. Vocês vão ver aí uma linha decrescente, né? Uma primeira linha decrescente até agosto, que eu fiz um ciclo de 28 dias e dei uma pausa de 7, né? Só do Smart Insats, né? Os outros olhos, né, de suporte, né, a parte emocional, para a parte da academia, eu continuei usando. O Smart Insats eu parei por 7 dias, né? E aí vocês vão ver que ele dá uma parada, né? Mais ou menos ali no começo de agosto. Quando eu voltei a usar, ele volta a cair. Quando eu voltei a usar agora, né, outro ciclo, ele voltou a cair. Por que que esse último ciclo não caiu tanto? Porque eu não fui para a academia, eu fraturei o dedo do meu pé, e aí eu passei um mês sem ir para a academia. Então, ele não caiu. Você vê que o exercício também é importante, né? E o período que eu fiquei sem exercício, a queda de peso não foi tão alta, né? Também tem a questão de que agora eu estou me aproximando de um peso mais próximo do ideal para mim, né? Então, quanto mais próximo do seu peso ideal, mais lento vai ser essa queda, né? Essa perda de peso, porque o seu corpo já tá próximo do ideal para ele. Então, ele vai tender a ter uma queda mais lenta. Se você está numa obesidade bem alta, a tendência é de que essa linha seja mais íngreme, né? Esse gráfico aqui foi exatamente para falar do impacto dos olhos. Esse gráfico já não é daquele mesmo programa que é da balança. Esse daqui é do Samsung Health. Se você tiver um celular Samsung, vai ter lá um programinha chamado Samsung Health, né? Que é saúde. E nele você pode incluir dados de peso. E eu comecei a incluir desde 2020, né? Que foi a época que eu comprei esse celular, né? E aí vocês vão acompanhar, né, que teve uma queda de 2020 a mais ou menos junho de 2021. Essa primeira queda foi realmente da mudança de alimentação, e eu comprei um elíptico, né? Estava todo mundo trancado em casa, não podia sair. Eu comprei um elíptico fazendo em casa, né? E todos os dias eu fazia pelo menos 30 minutos. Era o meu compromisso, 30 minutos de elíptico. Quando começou a reabertura, tudo começou a abrir, e eu demorei bastante a começar a sair por conta da minha imunidade baixa, né? Então, em julho de 2021, eu comecei a ir para a academia, fazer musculação. Então, vocês vão ver outra perda, né, maior. E nessa época, eu busquei endócrino, não é? E usei vários medicamentos alopáticos. Não consegui permanecer neles. Por quê? Ah, eles não funcionam? Funcionam. Funcionaram muito bem. Qual é o meu problema? Eu tenho muitos efeitos colaterais. Eu tenho um sistema urinário bastante comprometido por conta da esclerose múltipla. E praticamente todos eles mexem no meu sistema urinário. E aí, como já é um ponto muito sensível, né, da minha saúde, eu não conseguia aderir, né, aos tratamentos, né? A maioria deles são o quê? São antidepressivos, né? São medicamentos que são ou ansiolíticos ou antidepressivos. E 99% deles mexem muito nessa parte urinária. Então, eu não consegui permanecer neles. Eu acho que eu parei de tomar os últimos que eu tomei mais ou menos em fevereiro desse ano, né? Janeiro, por aí, janeiro, fevereiro. Eu testei, eu acho que uns 4 ou 5. E ficou nesse peso estável, né? Que eu mostrei lá no outro gráfico, né? Eu permaneci naquele peso dali, eu não conseguia baixar. Foi quando eu comecei a usar os olhos, que me dá esse último período aí do gráfico. Em julho, que foi quando eu comecei a usar, eu estava com 71,7.
Hoje, eu tenho 65,6. Então, em o quê? 2 meses, 3 meses, né? Vai completar 3 meses ainda, porque eu estou no terceiro ciclo com os olhos, né? E aí, em 3 meses, eu cheguei a um peso que eu acho que eu nem imaginava que algum dia eu ia voltar a pesar. Eu estava sonhando com pesar menos do que 70. Então, você chegar na casa dos 65 é um negócio realmente inimaginável. Eu não pensei, 65 era o peso que eu pesava após o nascimento da minha segunda filha, né? Ou seja, há 10 anos atrás. Ela tem 10 anos, ela vai fazer 11, então era há 10 anos atrás. Eu voltei a um peso que eu tinha há 10 anos atrás. Isso daí era eu em 2020. Aí vocês vão ver que eu estava sempre atrás de alguma coisa, né? Mas dá para ver minha barriguinha, né? Bem avantajada. Essa daí é a minha filha, né? No aniversário de 2 anos, hoje ela vai fazer 4, né? Por que eu coloquei de 2020? Porque foi realmente quando eu decidi fazer a mudança. E aí, em novembro, eu já tinha perdido peso, né? Eu já tinha mudado um pouco da alimentação, já tinha perdido peso. Eu não tenho fotos desse período, primeiro porque a gente estava na pandemia, então eu não tinha tanto costume de, né, de tirar fotos, se a gente estava direto em casa, e realmente eu estava, né, enorme. Aqui, essa última foto foi no casamento, era o vestido que eu comprei para o casamento da minha irmã, né? Hoje em dia esse vestido é super mega frouxo. Aqui eu coloquei essa foto de janeiro do lado do elíptico, né? Porque ele representou bastante, né, para essa mudança, né, do peso, né? Para essa decisão de realmente tentar mudar o peso. Vocês podem olhar pelo rosto, que eu realmente estava bem mais cheinha nessa época, né? Aqui já foi agora com os olhos, ó, em agosto, esse short era apertado. E essa saia é essa saia aqui. Essa saia que eu tô aqui nesse aniversário da minha filha, que era apertada. Ela era assim, na conta. Ela tá assim hoje, né? Então, assim, sobra bastante, né? Essa frase, eu me apeguei a ela. Daqui a 1 ano, você vai desejar ter começado hoje. Então, não fique esperando. Não vá para aquela coisa, segunda eu começo. Começa hoje. Não é segunda, não é daqui a 1 mês. Vou comprar o óleo. Não, você tem o lemon em casa, usa o lemon. Tem o grapefruit, usa o grapefruit. Começa a mudar a sua vida hoje. Quem quiser adquirir os óleos, tem aquele kitzinho da conexão, né, do pós-convenção que teve aqui no Brasil, que vem, inclusive, os shakes, né? Eu nunca provei os shakes, eu pedi esse kit, vou experimentar, eu nunca provei, mas os outros óleos todos que estão lá no kit, né, do Conexão, eu uso todos, né, que é o grapefruit, o gengibre, acho que o lemon, o Smart Sassy e o outro está me falhando a memória, são 5, se eu não me engano. E vem o Yaropon, né, de brinde, que é perfeito, né, ótimo aí para essa questão da flacidez, né, para passar e melhorar a pele. Gratidão, gente, por vocês estarem aqui acompanhando. Quem quiser entrar no grupo, a gente tem um grupo, chama Viva Leve, que eu coloco esse protocolo. Eu coloquei aqui só a minha rotina, mas ele tem bem mais opções que você pode adequar à sua rotina, do seu dia a dia, que com certeza é diferente da minha, né? Cada um vai ter uma necessidade diferente. Também os óleos que você pode escolher usar podem ser diferentes, é aquela história, cada pessoa é uma pessoa. Por exemplo, eu me dou muito bem com o Balance, mas pode ser que para a sua parte emocional você goste mais do Adaptive, né? Ou você goste mais de um cítrico.
E assim vai. Você vai adequar de acordo com a sua, né, com a sua vivência, com o seu dia a dia, e vamos perder peso. Ainda dá tempo para o projeto Verão 2023. Bora começar hoje, que dá tempo. Eu nunca pensei nem que eu ia chegar em outubro com esse peso, agora meu projeto Verão tá totalmente on, né? Pronto. Eu queria agradecer a presença, né, de vocês, por terem escutado. Quem tem alguma, né, orientação, pode chamar e eu mando o material também. Perfeito, Juliana, muito obrigada. Ó, tem algumas perguntinhas aqui, Juliana, no chat. Eu não estava conseguindo ver o chat. Tá. Ó, peraí, deixa eu ver aqui, só um minutinho. A Aline perguntou por que não ingeriu bergamota. Eu acho que ele não tem, né, autorização para ingerir. Na realidade, ele tem. Você pode ingerir o bergamota, ele é maravilhoso, mas assim, você pode usar de outra forma. Então, ele pode ser ingerido também, o bergamota, viu? Pode, porque assim, eu associo sempre aos vidrinhos, né? Que os óleos que tem no vidro de 5 ml aqui no Brasil podem ser ingeridos, né? E o bergamota não tem. Eu não, acho que não pode, né? Então, assim, ele está aqui. É um dos meus preferidos, né? Tá perfeito. Aqui, não, então ele também pode, apesar de ele estar no vidro grande, né? A diferença do vidro grande para o vidro pequeno é porque é questão de burocracia. É verdade. Sim. Joia. Porque assim, eu associei, qual foi a associação que eu fiz? De que os vidrinhos pequenos, né? Eu já sei que eles podem ser ingeridos, né? Verdade. Já foi uma coisa psicológica, mas se ele pode, então pronto, vamos de bergamota. Por que eu amo tanto o bergamota? O bergamota, assim, ele eu chamo de óleo do adolescente, é o óleo que eu uso com meu filho aqui. Por quê? Porque é o óleo do empoderamento, da confiança, né, do ir, né, se jogar, do acreditar. Eu acho ele simplesmente sensacional. Se pode ingerir, melhor ainda. Então, vamos de bergamota. Perfeito, perfeito, Juliana. Foi maravilhosa. A Ariane aqui também fez uma pergunta se o Smart Sense tem restrição para lactante, por exemplo. E aí, no caso, para lactante tem, porque o Smart Sense ele tem um peppermint, né? E o peppermint pode diminuir... Bastante forte, né? pode diminuir a produção do leite materno, tá? Deixa eu ver o que mais. Acho que foi isso, pessoal. E só dando os parabéns, Juliana, da aula maravilhosa e por você ter Olha, conseguido. a Raíssa já usou os shakes. Eu estou esperando o meu chegar. Diz lá que vai chegar hoje. Vou experimentar esses shakes. Vamos ver o que é que eles são capazes de fazer. Meta Power. Sonhando com o kit Meta Power chegar aqui no Brasil. Perfeito, perfeito, Juliana. Pois muito obrigada. Quem quiser, já tem gente querendo entrar no grupo, só que grávida ainda não pode entrar no grupo, mas depois, né? Boa, muito bom. Então, pessoal... Pois, a grávida, quando assim, né, que tiver o bebê que quiser voltar para o seu peso, já vai ter alguns que já vão poder ajudar. É verdade, é verdade. Tá, joia. Então, Juliana, muito obrigada. A aula foi maravilhosa. O pessoal já está pedindo para compartilhar aí a apresentação. Assim, eu coloco lá no grupo, aí podem... Perfeito. Podem compartilhar à vontade. Todo mundo aí querendo já perder uns quilinhos extra. Sim, com certeza. Gente, é sério, eu não imaginei na vida que eu fosse voltar para essa casa dos 65. Nunca. É tanto que se olhar lá na minha balança, minha meta, a meta final era 65.
Aí eu estou até falando, eu digo, quando eu chegar nos 65, eu vou aumentar a meta. Vamos aumentando. O sonho de consumo, voltar para os 60. 60 foi o peso que eu pesei minha vida inteira, praticamente. E você conseguir fazer isso depois dos 40, eu já tenho 43, né? Então, é um negócio realmente surreal. Você pesar o que você pesava quando você tinha 15 anos, com 43, é algo realmente inimaginável. Se eu chegar, eu vou comemorar, assim, nem sei, acho que eu vou dar uma festa para comemorar. Perfeito. Eu não tenho nem dúvida que você vai conseguir, Juliana, com a sua determinação e com a sua motivação, que a gente mexe no emocional todo da pessoa, né? Então, com certeza. Como isso é Outra coisa importante. que eu tenho que falar, que era uma coisa que eu não acreditava, que eu achava que era conversa, musculação, gente. Musculação faz muita diferença na sua vida. Eu sempre fui dos exercícios aeróbicos. Eu passei muitos anos, eu fui atleta de natação. Eu fui atleta de natação na minha adolescência, né? Até a fase universitária, né? Que tem os campeonatos universitários. E depois abandonei, né? Comecei vida profissional e tal. Quando eu descobri a esclerose, eu fui atleta paralímpica, né? Do circuito paralímpico durante alguns anos. Eu desisti da natação porque o treino muito intenso não estava sendo muito saudável, né? E quando você vai competir, você realmente tem que ter um treino bem intenso. Eu treinava todos os dias, né? Então, acabou que não estava sendo tão saudável para a questão da esclerose. O nadar em si, ótimo, né? Se eu for nadar 2, 3 vezes por semana, é excelente. Mas da forma como eu estava fazendo, não estava sendo saudável. E aí eu fui da natação para a corrida, né? A corrida para mim era uma questão de autoafirmação. Por quê? Porque a esclerose, ela afeta muito a mobilidade. Então, na natação, você não tem o impacto, você não está, né, andando. A natação, por exemplo, eu fazia a competição paralímpica, muitas pessoas ficavam olhando para mim, né? Tipo assim, o que é que essa pessoa está fazendo aqui? Já que ela aparentemente não tem nada, né? Eu chegava lá de boa, subia lá e tal, e às vezes tinham pessoas que estavam amputadas, né? Tinham amputações, ou que tinham uma mobilidade bem mais difícil no meu nível, né? Porque na paralímpica existe nivelamentos, né? Só que na hora de sair, né, que eu fazia a prova, geralmente eu era a única que precisava de auxílio para sair da piscina. Por quê? Porque o esforço era tanto que eu não conseguia subir a escada. Minha perna não obedecia, né? O problema da esclerose, ele não está na perna, ele está no envio da informação, né? Ele é neurológico. Então, eu chegava lá do outro lado, aí as pessoas olhavam, entendi, tá aí. Né? Porque, geralmente, eu era a única que precisava do auxílio, eles têm uma pessoa lá, né, para auxiliar, para poder sair, porque eu não conseguia sair da escada, né? Subir o pé o suficiente para pisar o degrau. Então, a corrida era realmente uma coisa desafiadora para mim. Era aquele desafio, vou conseguir correr. E aí eu comecei correndo 500 metros, era o máximo que eu conseguia, 500 metros. Cheguei a 1 quilômetro, cheguei a 2 quilômetros. E no final da minha vida de corrida, eu cheguei a 5 quilômetros. Foi o máximo que eu consegui. Fazia corrida de 5 quilômetros? Fazia. Chegava arrastada? Chegava arrastada. Com a perna falhando. Com a perna quase sem andar, mas chegava. E aí, por último, eu me encontrei. Por quê? A musculação, ela melhorou demais essa questão do meu andar, né? Que era uma dificuldade que eu tinha, né? Dessa questão que eu imaginava que a corrida ia me trazer, né? Na minha cabeça, não, a corrida vai melhorar a minha mobilidade. Mas a musculação melhorou muito mais.
essa questão do andar, né, que eles chamam de deambular, né, melhorou muito essa questão da perna, né, quando eu corro, depois de um tempo, minha perna falha, o joelho falha, né, ou ele dobra e vai para frente, ou ele vai para trás, né, ele sela, né, a gente fala que no Nordeste ele sela. E aí eu achava que a corrida ia me trazer isso, mas quem me trouxe foi a musculação. Então, quem puder, faça musculação. Ela realmente faz uma mudança na sua musculatura que permite, né? Permite tanto que você tenha uma melhor, né, mobilidade, como ela trabalha localmente. Por exemplo, eu tenho meu é mais fraco do que o direito. Na musculação, eu consigo trabalhar isso de forma diferente. Por exemplo, se eu estou fazendo um exercício para os braços, eu consigo fazer 5 sequências no esquerdo e 10 no direito, não é? Então, assim, eu consigo fazer uma coisa que não é simétrica, né? Enquanto que numa corrida, numa natação, não dá, né? Isso não é possível. Então, assim, para mim, foi um divisor de águas. Eu nunca pensei que eu ia gostar de musculação e nem que eu ia estar recomendando musculação, porque eu odiava. Mas hoje em dia, foi realmente a mudança que ela conseguiu trazer, né? Para mim, foi tanta que quando me pergunto que exercício eu faço, musculação. Se você pudesse fazer só um, faça musculação. Perfeito, perfeito. Adoramos. Olha, tem gente que já tá dizendo aqui, olha, se prepare para as próximas, vão querer mais apresentação sua. É só chamar. Eu vou voltar na próxima com um gráficozinho melhor, né? Já está marcado, então, fica combinado. Pois, Ju, muito obrigada. Por nada. Obrigada aí por toda a sua disposição. Obrigada por todo mundo que acompanhou a aula de hoje. E vou parar aqui a gravação para a gente tirar foto.